Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Podem sentar. Nós estamos vivenciando toda a catequese, toda a doutrina para a nossa salvação, uma catequese salvífica de cura e libertação, que nos vem através de Tiago. Começamos desde o primeiro capítulo, do primeiro versículo, estamos agora já no quarto capítulo, já nesse dia de hoje, capítulo 4, os versos 13 a 17, o evangelho da semana está sempre ligado ao evangelho de Marcos, salvo alguma festa como ontem, que foi a festa da cátedra de São Pedro, que muda a leitura e muda também o evangelho. Enfim, nós retomamos hoje então Tiago no capítulo 4, e ele vai nos dar alguns artigos importantes para o nosso caminho de fé, coisas importantes para a gente entrar no céu, amém? E hoje Tiago vai falar que a arrogância é o mal, e o evangelho vai dizer que os ciúmes é o mal. Os dois pecados hoje que o Senhor quer nos libertar, quais são eles? Arrogância e depois o ciúmes. Repitam por favor: arrogância e ciúmes. Então o Senhor quer curar cada um de nós hoje. Se existe esses pecados em nós, se existe esse pecado em você que está nos acompanhando do outro lado, Deus quer te curar e quer te libertar. Deus quer me curar e quer me libertar da arrogância e dos ciúmes. Por quê? Salmo de hoje, salmo da igreja, ele nos diz o porquê que é importante se libertar de ciúme, de arrogância e de tantos outros pecados que o Tiago já nos apontou durante esses 4 capítulos, nesses capítulos anteriores. Salmo de hoje é o Salmo 48, em algumas traduções 49. Por quê? No versículo 8 diz assim: ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir. Olha só o porquê que arrogância, ciúmes e tantos outros pecados não convém. Nem dar ao homem uma vida sem limites, e termino no versículo 10, e nem garantir-lhe uma existência imortal. Enfim, todos nós, cedo ou mais tarde, experimentaremos a morte. Pobres e ricos morrerão, não importa a raça, todos morrerão. Não importa se é feio, se é bonito, se é baixinho, se é grandão, todos morrerão. Essa é a grande realidade. Já diziam isso os filósofos, A única certeza que temos é a morte. Teologicamente, nós cremos que, além dessa única certeza que é a morte, existe algo muito bonito além da morte, que vamos agora caminhar durante o tempo da quaresma e depois celebrar, que vai ser a nossa Páscoa, não é verdade? Que vai ser a passagem da morte vencida pelo Cristo para a vida eterna. Aí sim, neste caso, a eternidade nos espera. Mas, falando de vida aqui na terra, ela tem um limite, ela tem um fim. Ela tem um fim. Como vai ser, quando vai ser, para onde já chegaram, para nós não sabemos a data, nem o dia, nem a hora, se vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, se vamos viver ainda décadas, se vamos passar dos 100, se vamos chegar perto dos 150, não sei. O que importa é seguir agora os conselhos que o Evangelho, a liturgia vai nos dando, para a gente estar preparado para quando isso acontecer, não é verdade? Se vai acontecer hoje ou amanhã, não tem importância, que o Senhor nos dê a graça de estarmos preparados para esse encontro. E a preparação hoje, então, é se libertando da arrogância e dos ciúmes. Permitam-me, definição: arrogância, ato de atribuir a si direito, poder ou privilégio. Pessoa que se sente superior a outra, que se acha melhor do que a outra, seja a nível moral, acha que moralmente ela é melhor do que a outra, seja a nível social, acha que
que é mais poderosa, questão de aquisição, de riqueza, que é melhor do que o outro. Intelectualmente, acha que por causa da sua inteligência, que ele é melhor do que quem tem menos inteligência do que ele. Então ele se torna também prepotente, arrogância e prepotência aí, quase que entra aí como antônimo, vamos dizer assim, né? Mas se assemelham. Então entra a prepotência, achar-se a si mesmo como melhor do que o outro. E espiritualmente pode também acontecer, achar que você é um rezador melhor do que o outro, que você é tão bom que o outro é bem ruinzinho em relação a você. Você se acha o rezador, né? O cara que reza, a mulher que reza, e menospreza e pisa no outro. E é muito importante a gente entender a diferença entre, por exemplo, alguém que é inteligente e alguém que é prepotente, né? Porque na raiz de tudo isso, está a humildade. E a gente vai entender melhor isso. Arrogante, portanto, a definição diz-me assim: é o indivíduo que carece de humildade. Então, não tem humildade, entra arrogância moral, social, intelectual e espiritual. Se tiver a humildade, daí é tranquilo, porque daí você vai usar daquilo que você tem, não para sobressair em relação ao outro, mas para ser com o outro e para ajudá-lo a se tornar também um ser humano melhor. Você usa a tua inteligência para ajudar o outro, você usa aquilo que você recebeu de dom, carisma, daquilo que você, graças a Deus, até moralmente ou na sociedade você tem, para ajudar o outro, para tornar o outro melhor, não para pisar nele. Daí sim, então quando tem humildade, daí a coisa fica equilibrada. De graças a Deus, e tudo que você tem, não importa se você tem mais do que o outro, mas a humildade te coloca no mesmo plano. Você desce da montanha e se coloca na planície, como a gente ouviu esses dias o sermão de Jesus na planície. Então humildade é o remédio que cura toda arrogância, amém? Remédio contra a arrogância, humildade. Padre, eu preciso desse remédio, corra atrás, peçamos a graça a Deus, peçamos, não deixemos de pedir, enfim, sigo. Arrogante tem dificuldade de aceitar até a opinião do outro, é o sabe tudo, ele acha que o outro é burro e que ele é o sabe tudo. O arrogante tem dificuldade de escutar o outro, porque ele acha que o outro sabe bem menos do que ele. Então ele não dá atenção, ele tem que estar sempre falando, ele não escuta. O remédio também para o arrogante, e um grande desafio, mas que é um remédio, é saber ouvir. Mas não só ouvir por dó do outro. Ai, deixa eu escutar esse tonto aqui, né? Esse burro aqui, né? Esse ignorante. Não, daí você está sendo mal. Daí a arrogância, como diz o apóstolo Tiago, no final, a arrogância é um mal daí. É um mal. Daí se torna de fato se torna um pecado. Mas você escutar por interesse mesmo, você criar um laço de afinidade com aquele que talvez tenha menos inteligência que você, mas você criar esse laço de amor, de caridade, de escuta, e ajudá-lo, e ouvi-lo com atenção, entendê-lo e compreendê-lo. Claro que isso precisa de humildade. Então o remédio, enfim, é a humildade. Termino ainda arrogante, ele tem um superestima das próprias competências ou capacidade. Por isso que ele pisa no outro às vezes. Ele se torna então prepotente, né? Prepotente. Ele machuca, ele fere o outro. Ele às vezes até destrói o outro. Enfim, não é à toa que São Tiago vai nos alertar. Vós que dizeis no texto de hoje ou amanhã nós iremos em tal lugar, ao invés de dizer, quebrando a arrogância, e dizer, se o Senhor permitir, se Deus quiser, termina o apóstolo Tiago hoje. Se Deus quiser, amanhã eu vou. Se Deus quiser, eu faço o meu projeto. Se Deus quiser, eu coloco nas mãos do Senhor. Se Deus quiser, levarei ele à conclusão. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Esse se Deus quiser, se o Senhor quiser, significa eu faço os meus projetos, mas eu deixo os meus projetos nas mãos do Senhor. Então eu luto, eu programo, eu me organizo, mas eu coloco tudo nas mãos do Senhor.
A cada dia basta as suas preocupações. Amanhã não saberemos nem se estaremos vivos. Então, humilde é aquele que se organiza, projeta, trabalha, mas sempre confiando tudo ao Senhor. Ele entrega. O arrogante, ele diz assim: não, amanhã eu vou, ano que vem eu vou fazer isso. Ele tira Deus da caderneta, ele tira Deus do seu projeto. Ele não diz se Deus quiser, não, porque ele está cheio de si mesmo. A si mesmo basta. Então eu vou, eu farei, e assim por diante. Precisa de humildade para quebrar esse orgulho, essa arrogância. A arrogância é o mal. Eu termino essa pregação com um recadinho final ainda de Tiago, e depois entro aqui nos ciúmes. Tiago deixa um recadinho bem no finalzinho da leitura de hoje. Aquele que sabe fazer o bem, olha só, hein, irmãos, aquele que sabe fazer o bem, mas não o faz, incorre no pecado. Vocês viram que frase poderosa e perigosa, né? Aquele que sabe fazer o bem, mas não faz o bem, incorre em pecado. Cada um possa meditar, eu em primeiro lugar, todos nós que possamos meditar essa frase final da leitura de Tiago, nos ensinando hoje no caminho para o céu. Evangelho, gente, no tempo de Jesus havia ciúmes, dá para acreditar? Entre os discípulos de Jesus havia ciúmes. Vocês lembram aquela vez que tinha aquela mãe que falou dos dois filhos: ai Jesus, dá para sentar os dois, uma na tua direita, outra na tua esquerda, né? E os dois lá estavam lá curiosos para saber quem que ia sentar na direita ou da esquerda. Depois os outros lá, quando ficaram sabendo que os dois estavam disputando esquerda e direita lá, essas brigas de esquerda e direita não param até hoje, né? Os dois brigando lá, quem ia sentar na direita ou na esquerda. Daí o outro grupinho de trás já ficaram bravos com os dois porque estavam discutindo sobre esquerda e direita, aquela coisa toda. De modo que ciúmes ali entre os deles. Havia às vezes ciúmes entre os discípulos dos fariseus, entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Os discípulos de João jejuam, os teus não, né? Essas frasinhas cheias de ciúmes que atrapalham a vida do ser humano e que atrapalham também a nossa vida. Por isso que hoje eles vão falar assim: Jesus, tinha lá um grupinho expulsando os demônios lá em teu nome. Nós chegamos lá e falamos: epa, pode parar, que vocês não fazem parte da nossa panelinha, vocês não fazem parte do nosso grupo, vocês não estão no nosso grupo do WhatsApp, vocês não estão no nosso grupo, então vocês não podem expulsar os demônios em nome de Jesus, somos só nós que podemos. Jesus falou: mas vocês são tontinhos mesmo, né? Padre Léo gostava de dizer: mas são umas anta mesmo, né? Mas são umas anta mesmo, né? Se eles estão expulsando no meu nome, deixa eles, né? Ou seja, para com esse ciúme, gurizada, né? Jesus falando para eles: tira esses ciúmes, para. Se eles estão fazendo bem, estão expulsando o meu nome, vocês estão com a gente, estão acolhendo. Quem não está com nós, espalha, quem está com nós, acolhe, ajunta. Então tira, para de ciúmes. Ciúmes não leva a nada. Eu concluo ainda explicando melhor essa situação. Ciúmes não ajuda na missão. Ciúmes gera intrigas. Cada um vai pensando, e agora, se tem ciúmes, vai pensando, tá? Você do outro lado da telinha. Ciúme gera intrigas, fofocas, divisão, perseguição. Você se torna até um perseguidor do outro por causa de ciúmes que você deixa crescer dentro do coração. Perde-se de vista o que importa, o objetivo da missão, o objetivo de tudo, e passa a prestar atenção em coisas desnecessárias. Às vezes você põe algo a perder por causa de ciúmes, por causa de um bem maior, aquilo que seria um bem enorme para a humanidade, para a sociedade, para a comunidade, para a igreja, ou enfim, né, para alguma situação, por causa dos ciúmes, a gente acaba tentando destruir e põe a perder. Eu termino. Tem um livro do Auguste Cury, que eu gosto muito, entre outros livros, que se chama Ciúmes. O medo da perda acelera a perda. Tá? Quiserem gravar essa frase, é o nome de um livro de Auguste Cury.
ciúmes, 2 pontos. O medo da perda acelera a perda. Por isso que quando entre pessoas, deixa os ciúmes ficar forte, né, e se torna um mal tão grande dentro de você, você fica com tanto medo, os ciúmes aumenta tanto dentro de você, em relação à pessoa, ao marido, à esposa, ao namorado, à namorada, aumenta tanto os ciúmes, você tem tanto medo de perder, que você acaba perdendo de verdade. Ciúmes, diz Auguste Cury, o medo da perda acelera a perda, torna a perda mais rápida. Então, cuidado, não vale a pena. Peçamos a graça do Senhor desta cura, até porque os ciúmes é uma emoção provocada por uma sensação de ameaça, o que os discípulos hoje se sentiram ameaçados, então deixaram os ciúmes entrar no coração e atrapalhar a missão. Amém? Que os ciúmes e a arrogância não atrapalhem nosso caminho para o céu, para a eternidade. Assim seja. Momento do nosso ofertório, vamos acompanhar com nosso irmão João a munição, a preparação das oferendas.